O Retrô de Pernambuco, neste ano de 2024, conquistou de forma brilhante o título do Campeonato Brasileiro da Série D, assegurando também vaga para disputar no ano que vem a Série C. E se você quiser conhecer todos os detalhes dessa grande conquista da Fênix Pernambucana, é importante que você deixe seu like, se inscreva caso ainda não seja inscrito, mande o link deste vídeo para pelo menos 5 amigos vintages, porque Retrô tem 5 letras, e confere o que eu vou te contar depois da vinheta. Um time cuja camisa junta o modelo da camisa do River Plate com as cores do Boca Juniors só pode ser brabo. O Retrô é um clube da cidade de Camaragibe e manda suas partidas na Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata, ambas cidades localizadas na região metropolitana do Recife. Fundado em 2016, o clube foi vice da Série A2 do Campeonato Pernambucano em 2019, quando perdeu para o Decisão de Sertânia, e 2 vezes da Série A1, em 2022, quando perdeu para o Náutico, e em 2023, quando perdeu para o Sport. Quis o destino que o primeiro título do Retrô fosse um título nacional, antes mesmo de conquistar um estadual, laureando o trabalho de gestão liderado pelo presidente Laércio Guerra. O Retrô contou com o treinador Itamar Schulli, vindo do Santa Cruz, e peças como o goleiro Darley, vindo do Mirassol de São Paulo, os defensores Guilherme Paraíba, vindo do São Bernardo de São Paulo, Denilson, vindo do Caxias do Rio Grande do Sul, Renan Siqueira, vindo da Ferroviária de Araraquara, e Totti, vindo do Santa Cruz. Os meias Alencar, vindo da base, Júnior Fialho, vindo do Aimoré do Rio Grande do Sul, e Hadley, vindo do Botafogo da Paraíba. E os atacantes Diego Guerra, vindo da base, João Pedro, vindo do Santa Cruz, e Mascote, vindo do Brusque de Santa Catarina. A estreia do Retrô aconteceu no dia 27 de abril de 2024, no estádio Juca Sampaio, na cidade de Alagoana de Palmeira dos Índios, contra o CSE, e as duas equipes empataram em 0-0. Dia 5 de maio, jogo na Arena Pernambuco, diante da Juazeirense da Bahia, e a Fênix venceu pelo placar de 1-0, gol de Renato Henrique, vindo do Vera Cruz de Vitória de Santo Antão, aos 49 minutos da etapa final. Em seguida, jogo no dia 11, no estádio Batistão em Aracaju contra o Sergipe, e o Retrô venceu pelo placar de 3-1. Gols de Técio aos 16 minutos do segundo tempo, a favor do Sergipe, e de Giva, vindo do Botafogo da Paraíba aos 49 do primeiro tempo e aos 21 do segundo, e Fernandinho, vindo do Chongqing Dandai da China, aos 6 da etapa final, a favor do Retrô. Pela quarta rodada, jogo na Arena Pernambuco, no dia 19, diante do Itabaiana de Sergipe, que venceu pelo placar de 2-1. Gols de Mascote, aos 19 da segunda etapa para o Retrô, e de Cleiton, aos 27 do primeiro tempo, e Schultz, aos 40 do segundo, para o Itabaiana. Na sequência, duelo de pernambucanos, no dia 25, na cidade de Petrolina, no estádio Paulo Coelho, contra o Petrolina, que venceu pelo placar de 3-1. Gols de Alemão aos 9, Douglas Damasceno aos 11, ambos no primeiro tempo, e Kiko aos 52 do segundo, a favor do Petrolina, e um de Guilherme Paraíba aos 10 da etapa inicial, a favor do Retrô. O próximo adversário seria o Asa de Arapiraca, no dia 1º de junho, no estádio Quaraci da Mata Fonseca, em Arapiraca, no interior de Alagoas. E as duas equipes ficaram empatadas em 0-0. Dia 9, e jogo na Arena Pernambuco, diante do Jacuipense da Bahia. E o time pernambucano venceu pelo placar de 3-1. Gols de Dunkler, vindo do Vitória da Bahia, aos 51 do primeiro tempo, João Pedro aos 11 e Luizinho, vindo do Botafogo da Paraíba, aos 43, ambos na etapa final, para o Retrô. E de Matheus Firmino aos 40, ainda na primeira etapa, para o Jacuipense. Em seguida, jogo no dia 12, no estádio de Pituaçu, em Salvador, contra o Jacuipense. E o time baiano venceu por 1-0, gol de Matheus Firmino aos 40 minutos do primeiro tempo. Pela nona rodada, jogo no dia 15, na Arena Pernambuco, diante do Asa de Arapiraca. E o Retrô venceu pelo placar de 1-0, gol de Fernandinho aos 7 minutos do segundo tempo. Na sequência, jogo no dia 26, na Arena Pernambuco contra o Petrolina. E o Retrô venceu pelo placar de 1-0, gol de Fernandinho aos 48 minutos do primeiro tempo. O próximo jogo seria diante do Itabaiana, no dia 13 de julho, no estádio Barretão, na cidade sergipana de Lagarto, e o Itabaiana venceu pelo placar de 2-1. Gols de Schultz aos 43 minutos do primeiro tempo e Gustavo Fagundes aos 35 do segundo, a favor do Itabaiana, e de Alex Reinaldo, vindo do Oeste de São Paulo aos 42 da etapa final, a favor do Retrô. Dia 8, e jogo no estádio do Arruda, em Recife, contra o Sergipe, e o Retrô goleou pelo placar de 5-0. Gols de Mascote aos 10, aos 20, aos 36 e aos 39, e um de Alencar aos 33 minutos, todos os gols anotados ainda no primeiro tempo de jogo. Em seguida, jogo no dia 13, no estádio Adalto Moraes, em Juazeiro, na Bahia.
diante da Juazeirense. E mesmo fora de casa, a Fênix venceu pelo placar de 2-1. Gols do africano natural de Togo, Fechalé Tchanhao, aos 32 do segundo tempo para a Juazeirense, e de Mascote, aos 16 do primeiro tempo, e Fernandinho aos 50 do segundo para o Retrô. Pela última rodada, jogo no dia 21, na Arena Pernambuco contra o CSE de Palmeira dos Índios, e o Retrô venceu pelo placar de 2-1. Gols de Mascote, aos 8, João Pedro, aos 29, a favor do Retrô, e de Wildson Índio, aos 48, a favor do time alagoano, todos os gols marcados ainda na primeira etapa. O Retrô encerrou a primeira fase classificado na segunda colocação do grupo 4, com 26 pontos, atrás apenas do líder Itabaiana, com a mesma pontuação. Também se classificaram o Jacuipense da Bahia, terceiro, com 23, e o Asa de Alagoas, quarto, com 21. Foram eliminados o CSE de Alagoas, quinto, com 21, a Juazeirense da Bahia, sexta, com 21, o Petrolina de Pernambuco, sétimo, com 10, e o Sergipe, oitavo, com 9. Nos outros grupos, começando pelo 1, se classificaram o Manauara do Amazonas, primeiro, com 34, o Porto Velho de Rondônia, segundo, com 28, o Princesa do Amazonas, terceiro, com 25, e o Manaus do Amazonas, quarto, com 24, deixando pelo caminho o Trem do Amapá, quinto, com 18, o São Raimundo de Roraima, sexto, com 16, o Rio Branco do Acre, sétimo, com 12, e o Maitá do Acre, oitavo, com apenas 1 ponto. No grupo 2, avançaram de fase o Maranhão, primeiro, com 27, o Altos do Piauí, segundo, com 24, o River do Piauí, terceiro, com 19, e o Tocantinópolis de Tocantins, quarto, com 19, eliminando desta forma o Cametá do Pará, quinto, com 16, o Fluminense do Piauí, sexto, com 15, o Motoclube do Maranhão, sétimo, com 15, e o Paraense Águia de Marabá, oitavo, com 14. No grupo 3, pegaram as vagas o 13 da Paraíba, primeiro, com 31, o Iguatu do Ceará, segundo, com 27, o América de Natal, terceiro, com 26, e o Atlético Cearense, quarto, com 18, deixando pelo caminho o Souza da Paraíba, quinto, com 18, o Santa Cruz de Natal, sexto, com 16, o Maracanã do Ceará, sétimo, com 12, e o Potiguar de Mossoró, oitavo, com 7. No grupo 5 se classificaram o Brasiliense do Distrito Federal, primeiro, com 32, o Anápolis de Goiás, segundo, com 25, o Misto de Mato Grosso, terceiro, com 22, e o Craque de Goiás, quarto, com 22, eliminando o Iporá de Goiás, quinto, com 17, o União Rondonópolis, Mato Grosso, sexto, com 16, o Real Brasília, do Distrito Federal, sétimo, com 9, e o Capital, de Tocantins, oitavo, com 8. No grupo 6, avançaram o Nova Iguaçu, do Rio de Janeiro, primeiro, com 31, a Portuguesa Carioca, segunda, com 25, o Itabuna da Bahia, terceiro, com 24, e o Real Noroeste do Espírito Santo, quarto, com 20, deixando de fora o Serra do Espírito Santo, quinto, com 19, o Ipatinga de Minas Gerais, sexto, com 11, o Mineiro Democrata de Sete Lagoas, sétimo, com 10, e o Audax Rio, oitavo, com 9. No grupo 7, as vagas ficaram com o Maringá do Paraná, primeiro, com 32, a Internacional de Limeira, São Paulo, segunda, com 24, o também paulista Água Santa de Diadema, terceiro, com 22, e o Costa Rica de Mato Grosso do Sul, quarto, com 21. Eliminando desta maneira o paulista Santo André, quinto, com 20, o mineiro Pouso Alegre, sexto, com 14, o paulista São José, sétimo, com 14, e o mineiro Patrocinense, oitavo, com 5. Por fim, no grupo 8, avançaram o Cianorte do Paraná, primeiro, com 22, e os gaúchos Brasil de Pelotas, segundo, com 21, a Avenida de Santa Cruz do Sul, terceiro, com 19, e Novo Hamburgo, quarto, com 18, deixando de fora os catarinenses Hercílio Luz, quinto, com 18, Concórdia, sexto, com 17, e Barra, sétimo, com 16, além do Cascavel do Paraná, oitavo, com 15 pontos. Na segunda fase, o Retrô teria como oponente o América de Natal, e o primeiro jogo aconteceu no dia 27 de julho, na Arena das Dunas, na capital do Rio Grande do Norte, e o placar foi de empate em 1-1. Gols de Rafael Jansen aos 37, a favor do América de Natal, e de Luizinho aos 6, a favor do Retrô, ambos os gols na etapa final. A volta aconteceu no dia 4 de agosto, na Arena de Pernambuco, e o placar final foi empate em 0-0. Resultado que levou o jogo para os pênaltis, e aí o Retrô venceu por 7-6 e conseguiu a classificação. Nos outros confrontos, o Iguatu eliminou o Jacuipense com empate em 0-0 na Bahia e vitória por 2-1 no Ceará. O Manauara passou pelo Tocantinópolis com empate em 0-0 em Tocantins e vitória por 5-2 no Amazonas. O Brasiliense eliminou o Real Noroeste com vitória por 2-0 no Espírito Santo e empate em 2-2 no Distrito Federal. O Maringá passou pelo Novo Hamburgo com vitórias de 4-2 no Rio Grande do Sul e 1-0 no Paraná. O Altos eliminou o Princesa com empate em 1-1 no Amazonas, 0-0 no Piauí e vitória nos pênaltis. O Manaus passou pelo Maranhão com empate em 1-1 no Amazonas, 0-0 no Maranhão e vitória nos pênaltis. A Portuguesa Carioca eliminou o Misto com empate sem gols no Mato Grosso e vitória por 2-0 no Rio de Janeiro. O Brasil de Pelotas passou pelo Água Santa com vitórias de 2-1 em São Paulo
e 3-0 no Rio Grande do Sul. A Inter de Limeira eliminou a Avenida, com empate em 0-0 no Rio Grande do Sul, empate em 1-1 em São Paulo e vitória nos pênaltis. O Cianorte passou pelo Costa Rica, com vitórias de 3-1 no Mato Grosso do Sul e 2-1 no Paraná. O Itabaiana eliminou o Atlético Cearense com derrota de 1-0 em Fortaleza e vitória por 3-0 em Sergipe. O 13 de Campina Grande passou pelo Asa de Arapiraca com empate em 1-1 em Alagoas e vitória por 3-0 na Paraíba. O Nova Iguaçu eliminou o Craque com vitória por 1-0 em Goiás e empate em 2-2 no Rio de Janeiro. O Porto Velho passou pelo River com empate em 2-2 no Piauí, empate sem gols em Rondônia e vitória nos pênaltis. E o Anápolis eliminou o Itabuna com derrota por 1-0 na Bahia e vitória por 3-0 em Goiás. Nas oitavas de finais, o Retrô teria pela frente o Manauara do Amazonas, e o jogo de ida aconteceu no dia 11 de agosto, na Arena Pernambuco, e a Fênix venceu por 2-0, gols de Alencar aos 42 do primeiro tempo e Hadley aos 11 do segundo. A volta aconteceu no dia 17, no estádio da Colina, em Manaus, e o Manauara venceu por 2-0, gols de Paulinho aos 24 e Giovanni Gomes aos 48, ambos na etapa final. Resultado que levou aos pênaltis, e aí o Retrô venceu por 4-1 e confirmou a classificação. Nos demais confrontos, a Inter de Limeira eliminou o Nova Iguaçu com empate sem gols em São Paulo e vitória por 1-0 no Rio de Janeiro. O 13 passou pelo Altos com vitória por 1-0 no Piauí, derrota por 2-1 na Paraíba e vitória nos pênaltis. O Maringá eliminou a Portuguesa Carioca com vitórias de 3-1 tanto no Rio de Janeiro quanto no Paraná. O Iguatu passou pelo Manaus com empate em 2-2 no Amazonas e vitória por 2-1 no Ceará. O Brasiliense eliminou o Brasil de Pelotas com vitórias de 4-1 no Rio Grande do Sul e 5-0 no Distrito Federal. O Anápolis passou pelo Cianorte com vitória de 2-1 no Paraná e empate em 1-1 em Goiás. E o Itabaiana eliminou o Porto Velho com empate em 2-2 em Sergipe, empate em 1-1 em Rondônia e vitória nos pênaltis. O próximo oponente seria o Brasiliense, e o jogo de ida aconteceu na Arena de Pernambuco, no dia 25 de agosto, e o Retrô venceu por 1-0, gol de Mascote aos 16 minutos do primeiro tempo. A volta se deu no dia 1º de setembro, no estádio Cerejão, em Taguatinga, no Distrito Federal, e o Brasiliense venceu por 1-0, gol de Rodolfo aos 42, ainda no primeiro tempo. Resultado que levou a decisão por pênaltis, e aí o Retrô venceu por 3-2 e garantiu não apenas a vaga nas semifinais, como também o acesso para a Série C do ano que vem. Nos demais duelos, o Maringá eliminou a Internacional de Limeira, com vitória por 1-0 em São Paulo e empate em 1-1 no Paraná. O Anápolis passou pelo Iguatu, com empate em 1-1 em Goiás, empate em 3-3 no Ceará e vitória nos pênaltis. E o Itabaiana eliminou o Sergipe. E o Itabaiana eliminou o 13, com vitória por 3-1 em Sergipe e empate sem gols na Paraíba. Agora a briga seria pelo título, e o adversário dos pernambucanos nas semifinais seria o Itabaiana. E o duelo de ida aconteceu no dia 8 de setembro, na Arena Pernambuco, e o time sergipano venceu pelo placar de 1-0, gol de Cleiton aos 27 minutos do primeiro tempo. A volta se deu no dia 15, no estádio Etelvino Mendonça, na cidade de Itabaiana, e o Retrô venceu pelo placar de 1-0, gol de Giva aos 37 minutos da etapa final. Resultado que levou a decisão por pênaltis, e aí o Retrô venceu por 4-3 e garantiu-se nas finais. Quem também se garantiu foi o Anápolis, que eliminou o Maringá, com empate em 1-1 em Goiás, empate sem gols no Paraná e vitória nos pênaltis. O primeiro jogo das finais se deu no dia 22 de setembro, no estádio Jonas Duarte, em Anápolis, no interior de Goiás. E o Anápolis venceu pelo placar de 2-1, gols de Kevin aos 11 do primeiro tempo e Breno Santos aos 42 do segundo, a favor do time goiano, enquanto que a favor do Retrô marcou Denilson aos 30, ainda na primeira etapa. A volta aconteceu no dia 29, na Arena Pernambuco, e o Retrô garantiu o título ao vencer o Anápolis por 3-1. Gols de Júnior Fialho aos 13 do primeiro tempo, Mascote aos 5 e João Pedro aos 23, ambos na segunda etapa, a favor do Retrô, e de Magno aos 22, ainda na primeira etapa, a favor do Anápolis. Chegou na linha de fundo, cruzou pro Fialho! Gol! João no cruzamento, o toque do Mascote! Gol! Com o Totti, Diego passou, o João recebeu, tá na canhota que é a bola e bateu pro golaço! O Retrô foi campeão brasileiro da Série D em 2024, com Darley no gol, Guilherme Paraíba, Denilson, Renan Siqueira e Totti na defesa, Alencar, Júnior Fialho e Hadley no meio campo, Diego Guerra, João Pedro
e mascote no ataque. E se você chegou até aqui e ainda não é inscrito no canal, aproveita agora a oportunidade, clica aqui embaixo no botão inscreva-se, não esquece de ativar o sininho e se você gostou desse vídeo, deixa aquele super like motivacional agora no final, beleza? Bem pessoal, por hoje é só e até o próximo vídeo. Tchau!